cavalos do Apocalipse começam a cavalgar. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil, o Xandão, para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Eu sou obrigado então a falar, ou melhor, não falar, sou obrigado a deixar o Leão de Judá falar. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não descarta a ideia de se refugiar em uma embaixada caso tenha a prisão decretada pela Justiça. Ele é alvo de 13 inquéritos da Polícia Federal e foi indiciado por crimes que podem render até 68 anos de prisão. Em entrevista ao portal UOL, o ex-presidente disse ser vítima de perseguição e afirmou correr risco de ser preso. Questionado se considera se exilar em uma embaixada em caso de prisão, Jair Bolsonaro respondeu, abre aspas, embaixada, pelo que eu vejo a história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Fecha aspas. Por que pedir tornozeleira eletrônica para o Bolsonaro? Por uma razão muito simples. Porque existe o risco real dele fugir. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de março de 2025, são 8 horas da manhã. Após Eduardo Bolsonaro se mudar com a família para os Estados Unidos, o pai dele é o próximo a fugir. E a fuga pode ocorrer a qualquer momento antes que ele vire réu. Bolsonaro tentou tudo o que podia para evitar ter que tomar tão rápido uma medida que, tomada, coloca-o como alvo imediato de pedido de prisão. Mas todas as estratégias falharam e agora a ideia é agir antes de virar réu. A fuga do filho 03 para os Estados Unidos ocorreu antes mesmo de o STF pedir à Procuradoria-Geral da República denúncia contra ele por crime de atentado à soberania do Brasil ao propor medidas contra o Poder Judiciário ao governo estadunidense. Em Brasília, não se fala de outra coisa. Deputados governistas já pedem prisão preventiva de Jair Bolsonaro ou, no mínimo, a colocação de tornozeleira nele. A Embaixada dos Estados Unidos fica próxima à residência de Bolsonaro em Brasília e é facílimo entrar nela com uma mala na mão sem que ninguém tenha tempo de impedi-lo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e, por favor, assista o vídeo curto a seguir com um recado do blog da Cidadania para você. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao blog da Cidadania. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. A Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução
dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do Blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao Blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. O que você vê nessa foto é a casa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mostrando, inclusive, o grande poder aquisitivo dessa família, auferido ao longo de mandatos na Câmara dos Deputados e no Senado, e nada explica o tamanho da fortuna da família Bolsonaro, inclusive o Eduardo Bolsonaro, jovem deputado há apenas alguns mandatos, ter já um patrimônio tão grande. Mas o fato é que a descoberta de que o Eduardo Bolsonaro não vai fugir e que ele já preparava essa fuga antes na verdade, a descoberta de que o Eduardo Bolsonaro fugiu e a constatação de que essa fuga se deu antes de o Alexandre de Moraes pedir a apreensão do passaporte dele, tudo isso coloca o Jair Bolsonaro numa situação muito difícil. E agora as informações são de que já há contatos entre Bolsonaro e a Embaixada dos Estados Unidos, o encarregado de negócios, um tal de Escobar, para que ele se abrigue nessa embaixada que fica próxima à residência dele no Distrito Federal. Busca por denunciados em trama golpista, inclusive, tem endereços desatualizados. A Polícia Federal já começa a se preparar para prender geral, e prender geral inclui, inclusive, aqueles que estão denunciados. Todos esses agora estão entrando em forte esquema de vigilância e qualquer passo fora da linha vai gerar uma prisão preventiva. Enquanto isso, o Bolsonaro vê que a situação dele vai se complicando cada vez mais, os aliados começam a fugir, o PP, União Brasil, republicanos costuram nomes para 2026 e já excluem o clã Bolsonaro. Ele está perdendo a influência rapidamente e o fato, minha amiga, meu amigo, é que até a fixação do Bolsonaro para ter maioria no Senado em 2026, para ajudá-lo a recuperar a elegibilidade e ganhar algum tipo de anistia, tudo isso vai por água abaixo na medida em que o STF já avisou que não pretende de maneira alguma permitir que o Bolsonaro ou qualquer outro golpista seja ajudado por esse tipo de estratagema de votar uma lei inconstitucional no Congresso. E o Alckmin mostra que o governo ainda tem muita bala na agulha. Ele insinua, o Alckmin, que vai ser senador por São Paulo, e uma candidatura do Alckmin a senador aqui em São Paulo é fortíssima, é mais do que certeza de que ele se elegeria tranquilamente. Enquanto isso, o prazo para que Bolsonaro, Heleno Torres, Anderson Torres, Ramagem e Mauro Cid se manifestem sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República termina hoje. A partir de hoje, começa na prática
o processo judicial contra o Bolsonaro. A partir de hoje, ele vai responder, ele e a quadrilha dele vão responder à denúncia da PGR e, em seguida, haverá a decisão do Alexandre de Moraes se os torna réus ou não. Então, o prazo começa a correr. Acredita-se que até o fim de março o Bolsonaro deve virar réu junto com todos esses outros aí, com mais 33, entre eles General Heleno, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Mauro Cid, Braga Neto, todos esses. Braga Neto ele vai responder amanhã a denúncia. A PGR se opôs, inclusive, ao pedido da defesa de Bolsonaro para estender o prazo para contestar a denúncia da Procuradoria. Isso gera uma janela de oportunidade para o Bolsonaro fugir até o fim do mês de março. Uma vez réu, aí realmente a situação dele se agrava e as medidas cautelares se tornam mais fáceis de ser tomadas. Por enquanto, o Bolsonaro ainda é apenas um suspeito, então não dá para fazer nada. Na medida que ele virar réu, ele já começa a ser tratado de uma forma diferente pela justiça. E é antes de virar réu que ele quer sair do Brasil, assim como o filho. Inclusive tem um caso esquisitíssimo aí de pedidos insistentes do Valdemar Costa Neto para voltar a falar com o Bolsonaro, e apesar de o Valdemar não ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Então aí ontem o Bolsonaro manteve encontros, inclusive, com o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do governo dele, que é presidente do PP, e também com o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo. Não se entende direito o que é que tem uma coisa a ver com a outra, mas tudo isso está sendo visto com lupa pelas autoridades, sobretudo pela Polícia Federal. Indiciado pela Polícia Federal, Bolsonaro sempre disse que não descartava refúgio para ir para lá, e depois a defesa dele veio tentar reafirmar que ele não vai fugir do país nem pedir asilo em embaixada. E é aí que chama mais atenção ainda, porque ninguém falou disso, mas a defesa dele se antecipou a dar esse esclarecimento, e isso significa o quê? Que a defesa dele teme uma prisão preventiva ou tornozeleira ou qualquer coisa assim. Então isso é muito significativo, a defesa dele dizer que ele não vai fugir após ele ter dito que iria fugir. O PGR foi contra esse pedido para apresentar a defesa em 83 dias e já mostrou que a situação não está para brincadeira. Você tem, inclusive, golpistas aí excitados, como Marcos Duval, que você viu, que pediu a invasão dos Estados Unidos no Brasil. O clima está muito radicalizado. Já apareceu essa semana um homem-bomba. Então o Bolsonaro sabe que a situação dele, a possibilidade dele ficar preso e discursando, vai se extinguir muito em breve. Essa mensagem, inclusive, do Marcos Duval, que ele postou na madrugada de ontem, mostra que ele tem alguma coisa acontecendo com esse sujeito. A mensagem foi publicada por ele nas redes sociais e foi dedicada aos que sempre desejaram ou ainda desejam a sua morte. Veja só, o senador Marcos Duval fez publicação nas redes sociais que intrigou os seguidores. Na mensagem, apagada em seguida, ele dedicou o texto aos que sempre desejaram ou ainda desejam sua morte. Na publicação, Duval afirma que o dia da morte chegará para mim, para você, para todos nós, e que é a única certeza que temos na vida. Se você passou anos desejando minha morte, conspirando contra mim, torcendo pelo meu fim, se de alguma forma contribuiu para que esse dia chegasse antes da hora, saiba, você nunca conseguiu me vencer, porque eu vivi como um combatente, escreveu ele, uma mensagem bem enigmática. O Paulo Pimenta pediu, como você sabe, alguns dias atrás, o monitoramento de tornozeleira do Bolsonaro, porque ele está para fugir.
Outros deputados também estão fazendo a mesma coisa. Um deputado agora de Minas Gerais, o Rogério Correia, ele também pede a tornozeleira e a proibição de Bolsonaro se aproximar de embaixadas. Porque, como eu venho dizendo aqui, é muito simples. O Bolsonaro mora perto da embaixada dos Estados Unidos, ele passa com um carro ali na frente, abre a porta e desce correndo com a mala e se abriga lá dentro, e ninguém duvida que isso vá acontecer e que isso não daria certo. O Trump ainda não escolheu o embaixador para o Brasil, mas tem um tal de Escobar lá, que é encarregado de negócios, e uma diplomata chamada Kelly, que realmente eles já tinham uma relação, já se encontraram com o Bolsonaro várias vezes, e então há um risco real de que essa fuga ocorra a qualquer momento. E aí as autoridades, o STF, já está monitorando, a Polícia Federal já começou a vasculhar todas as possibilidades de golpistas fugirem, não só o Bolsonaro, e a partir de hoje a situação dessa gente muda de figura. A fuga é uma possibilidade real e se não for feito nada neste momento, esse sujeito vai fugir do Brasil, como o filho dele acaba de fazer. Como você viu, ele já tem até casa lá montada e a família está lá. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.